Diagnóstico, imaturidade, aceitação e entrega. Hoje eu resolvi contar um pouquinho sobre a minha história com retocolite ulcerativa. Para quem não sabe, esse é o nome de uma doença autoimune inflamatória intestinal e a minha vida mudou quando eu fui diagnosticada com ela. Aos 12 anos de idade, eu fui diagnosticada com essa doença. A primeira fase da minha trajetória com retocolite ulcerativa foi no caso diagnóstico. Aqui eu fui obrigada a me render pelo fato de depender dos outros para tudo. Não conseguia fazer um mínimo por conta própria. Entregar o meu presente e o meu futuro doeu muito, principalmente pelo medo de não estar no controle e não ter a mínima ideia de como a minha vida seria. A minha vulnerabilidade me fazia fraca, triste e abatida. A dor de uma doença vai muito além da dor física. Basicamente, é uma situação em que você tem que aceitar e você tem que se entregar. Você não sabe como que vai ser, mas você precisa confiar. Por mais que você tenha muito medo, é uma situação em que você só pode aceitar porque não tem como mudar nada. A segunda e terceira fase da minha doença foram as primeiras tentativas falhas de tratamento. Nessas fases eu comecei remédios que são muito parecidos, mas que me fizeram muito mal. A quantidade e a concentração dos remédios que eu tava tomando naquela época eram muito fortes e sobrecarregou o meu organismo por causa dos remédios. Ali eu já levei um baque de saber que não deu certo. Então a primeira tentativa de melhora da doença, em que eu tava muito fraca, eu tava numa situação tensa, não deu certo. Na quarta tentativa, eu comecei um outro medicamento que mascarou a minha doença. Pelo fato dele mascarar, eu me senti muito bem. Só que ele é um tipo de medicamento que você não pode tomar por muito tempo, porque senão futuramente ele pode dar alguns problemas. A quinta fase foi, eu acho que a fase mais complicada de lidar na situação emocional, porque foi a fase em que eu comecei um outro medicamento logo depois desse e ele funcionou, ele deu certo. Só que a gente precisa passar por um teste, que no caso, né, é normal, os médicos precisam fazer isso. E você precisa retirar o medicamento para ver se a sua doença ficaria em remissão sem o remédio. E no caso, quando eu retirei esse medicamento, a minha doença voltou e pior. Então, mais uma vez, eu passei por mais um baque. Pelo fato de não tinha mais esperança que algum medicamento ia dar certo, porque até então todos foram uma tentativa falha. E principalmente pela doença ter voltado, né? Porque que susto! Parece que a gente tenta buscar um caminho, buscar uma direção. A gente faz de tudo pra poder melhorar. Só que a impressão que dá é que a gente vive andando em círculos, que não tem um caminho, uma luz certa. Parece que você simplesmente anda e nunca sai do lugar. Isso mexe muito com a nossa esperança e com a nossa fé. Porque você tenta, você clama, você pede, você implora, mas não é no seu tempo. Por isso que o processo de cura dói. Com a minha doença voltando, eu tive que encarar o último cenário possível, que foi, no caso, o remédio que eu tomo hoje em dia, combinado com outro. O remédio que eu tomo hoje em dia foi a nossa última tentativa de tratamento da minha doença. É um remédio biológico e esse remédio, ele trouxe várias responsabilidades pra mim, porque apesar dele ser o remédio que, graças a Deus, deu certo, ele é o tipo de remédio que você precisa ter extrema cautela consigo mesmo pra você continuar tomando esse remédio, porque ele é um remédio muito forte, ele é um remédio muito caro, e esse último medicamento mexeu bastante comigo, principalmente a primeira vez que eu fui fazer a infusão dele, no caso. O meu primeiro dia de infusão, dia 8 de abril de 2021, foi um dia muito estranho da minha vida, de verdade. Foi o dia que eu senti mais emoções ao mesmo tempo, sabe? Ao mesmo tempo que eu sentia alegria e alívio e esperança de que eu posso ter uma chance de melhora de qualidade de vida e medo por não dar certo, como todos os outros medicamentos não deram. Insegurança que bate, medo e ansiedade, porque até então todas as nossas tentativas foram falhas. Mas deu certo. E, cara, não há nada igual, nenhuma sensação no mundo é igual quando você recebe a notícia da cura. Quando eu fui fazer
a última vez que eu fiz exame pra ver, né, a situação da doença. E o médico disse que eu não tinha nada. Meu irmão, foi o choro mais sincero da minha vida todinha. Foi o choro mais genuíno, mais assim, de alívio, sabe? Eu tava literalmente vivendo o que eu pedi nas minhas orações 5 anos atrás. Então, é muito doido. O processo de cura é um processo muito doloroso, muito difícil, extremamente difícil. No processo de cura demanda muita paciência, muita força, muita coragem. E quando a gente passa por esses momentos, geralmente é quando a gente tá mais fraco. No meu caso, fraca em todas as questões possíveis. Foi e continua sendo uma provação. Eu gosto de falar sobre a minha doença porque quando eu precisei de alguém que me entendesse, que tivesse passado por um processo parecido comigo, eu não tive. Então, caso você esteja passando por um problema, seja de saúde, seja qualquer tipo de provação, qualquer área da sua vida, o processo de cura dói muito, demora muito, mas no final de tudo você vai agradecer a Deus pela misericórdia infinita que Ele tem da gente. A gente não merece, mas que pela graça, pela misericórdia, pelo amor dele, Ele nos abençoa. Uma hora chega. Pode demorar, mas não é no nosso tempo. Eu espero que pelo menos tenha te dado uma certa esperança e um certo ânimo pra você continuar lutando. Inclusive, a Vitória de 12 anos deve estar orgulhosa, né? A Vitória de 12 anos estaria bem feliz de conhecer a Vitória de hoje em dia. Então, se serve de ânimo pra você, pensa que no futuro você vai estar sendo uma versão de você mesmo muito melhor.